Bom, então vamos iniciar e boa noite, então, pessoal, no início aí dessa web aula, né? Bom, hoje então, vamos estar na nossa segunda encontro aí, né? Vamos então falar, hoje eu vou abordar então sobre a parte então dos processos industriais em si, né? A definição, falar sobre a importância, né? Juntamente aí com os objetivos, né? Dos processos industriais, falar um pouco também de fluxo de produção, né, as etapas do fluxo de produção e alguns tipos aí de processos industriais típicos, né, mais comuns, né, a gente sabe que tem indústria dos mais variados tipos, né, dos mais variados produtos, né, então a gente vai ver que eles são mais, vamos dizer assim, mais tem atualmente, né, mais se usa hoje, né. Bom, então antes de iniciar, pessoal, vou passar um vídeo aqui, motivacional da própria indústria, e a gente inicia logo em seguida. Situada em Montemor, São Paulo, e com unidade também no Rio Grande do Sul, a CBP é hoje uma das maiores e mais modernas indústrias do mundo na fabricação de espumas de poliuretanos. Com o parque fabril da mais alta tecnologia, um sistema de espumação de última geração, qualidade e profissionalismo em todos os seus processos. A CBP atende os mais variados segmentos do mercado, como colchoeiros, moveleiros, dubladores, calçadistas, limpeza, acústica, automobilístico, entre outros. Através de testes laboratoriais, a CBP garante a qualidade e durabilidade de suas espumas. Com processos automatizados e profissionais capacitados. A CBP produz blocos de espuma com até 60 metros de comprimento. Toda esta tecnologia garante alta produtividade e qualidade em seus produtos, fazendo da CBP uma empresa altamente competitiva, comprometida em atender às necessidades de seus clientes e que está sempre atenta à evolução do mercado. Bom, pessoal, então vamos lá, deixa eu abrir aqui então, compartilhar a tela com vocês aí, então nossa segunda web aula aí, né, do dia 10/11. Bom, então iniciando aí, né, pessoal, vamos falar aí dos processos, na segunda aula aí de processos industriais. Bom, pessoal, então iniciando aí, né, o que que é, né, vamos iniciar com a definição. Primeiro a gente tem que saber o que que é, né, um processo industrial. Obviamente, né, a gente já sabe de forma mais intuitiva, né, mas de um jeito formal, o que que é esse processo industrial, né? São as atividades realizadas nas indústrias, né, para transformar matérias-primas em produtos acabados, né? Então essa é aquela definição mais simples, né? Então, um processo industrial, né, pessoal, é pegar aquele produto, a matéria-prima, e colocar num produto acabado no final do meu processo. Simples assim. Além disso, a gente pode definir como sequências de operações, que eles vão visar obter o quê? Um produto ou um serviço com a qualidade requerida, dentro dos custos previstos e dentro de um tempo desejado. Aí a gente vai detalhando o que vai estar dentro da minha indústria, né? Então, processo industrial, né, a gente precisa fazer, então, aquela operação de pegar um produto de matéria-prima com um produto acabado, aí com alguns parâmetros inclusos, né? Então, a gente sabe que a indústria hoje, né, pessoal, assim como qualquer outra empresa,
qualquer empresa, desde uma mais simples até uma mais complexa e maior, né? Então, a indústria, então, você vai entrar com uma matéria-prima, vai ter um serviço com a qualidade requerida, ou seja, eu vou passar por um controle de qualidade, além do controle de qualidade, vai ter custo, né? Esses custos têm que ser muito previstos, né? Ou seja, não, assim, é impensável, né? A gente pensar em custos como imprevisto, né? Então, tudo tem que ser com a mais alta previsibilidade. Porque a aleatoriedade dentro da indústria, né, pessoal, é extremamente prejudicial para a nossa competitividade, né? Então, a gente sabe que indústria que tem tudo de forma aleatória, sem planejamento hoje, está fadada ao fracasso e também, né, pessoal, é, competitividade vai ter zero. E a gente sabe hoje que o ambiente Indústria 4.0 é altamente competitivo. E, obviamente, né, outro parâmetro que a gente não pode deixar de lado é o tempo. A gente precisa, então, ter um tempo otimizado de produção, né? Que é justamente está ligado à produtividade. É uma outra variável que a gente mensura ela aí. Eu vou depois passar, pessoal, até prefeito de curiosidade nas duas últimas aulas que a gente tem, uma coisa mais matemática, vamos dizer assim, aquela coisa mais matemática dentro do processo industrial. Como dimensionar aí número de trabalhadores, número de máquina na hora, para a gente ter aquela noção um pouco do macro, do processo em si, né? Então vamos lá, vamos continuando aí, né? Bom, qual que é a importância, né, pessoal? Por que que tem o dos processos industriais, né? É, são essenciais, né, pessoal, para uma sociedade que ainda a gente considera a sociedade, antes tinha mais esse rótulo, por assim dizer, né? Mais ali na década de 60, 70, que é a sociedade industrial, né? Mas a gente ainda é uma sociedade industrial, a gente precisa de produtos acabados, uma demanda rápida, a gente sabe hoje que hoje tudo é extremamente dinâmico, a gente precisa, o consumo é rápido, né, de produtos e bens duráveis, né? Seja aqueles produtos de alto consumo, de alta ro- rotatividade, né? Seja dos produtos sazonais também, que são consumidos em determinada época do ano. Então, são essenciais para atender essa demanda da população. Pode ser de forma perene ou sazonal, né? Como consequência, então, a gente impulsiona, né, o desenvolvimento econômico e gera empregos, né, pessoal? Hoje está até aquele viés, vamos dizer assim, a indústria está aquele viés de baixo, mas não é por culpa da indústria em si, né? Hoje tem vários fatores, né? Principalmente uma concorrência ainda desleal com a asiática ali, né? Principalmente China, Sudeste Asiático e Índia, né? Então a gente ainda tem que lidar com essa, vamos dizer, concorrência desleal, né? Que é mão de obra barata, então o pessoal mesmo que tem o loan do capital vai jogar para esses lugares e, de uma certa forma, está ocorrendo uma desindustrialização. Hoje a gente está vendo, né, que principalmente após a pandemia, está tendo esse momento inverso, né? Ou seja, algumas indústrias saindo da China, do Sudeste Asiático, saindo também de alguns outros países aí que antes eram vantajosas e agora não estão mais vantajosas assim, estão começando a pulverizar, né? Voltando até para países desenvolvidos, como Estados Unidos e Europa, Canadá, né? E para o Brasil também. Bom, então, voltando aí, né, pessoal, retornando, então, o processo industrial, a importância dele também é também transformar a matéria-prima do produto acabado para pronto para uso, né, e também para comercialização, né? Bom, e da importância, quais são os objetivos, né? Qual o objetivo desses processos industriais, né? Então, a gente otimiza a produção, né? Ou seja, a otimização da produção, a gente alcança então aquela máxima eficiência na transformação de matéria-primas em produtos acabados, né? Bom, então isso, pessoal, o que que traduz isso? Fazer a o máximo uso ali da minha matéria-prima transformada, né? Ou seja, é isso é sinônimo de diminuir desperdício. Então, é um desperdício a quase zero, né? Então, obviamente, a gente não zera desperdício, sempre vai ter, por mínimo que seja, mas é aquele alvo, né, que é desperdício zero. Bom, isso vai envolver também a utilização adequada também de recursos disponíveis para justamente minimizar a perda e otimizar o processo, justamente para melhorar a produtividade e reduzir tempo de ciclo, né, ou seja, tempo de fabricação, né?
O outro item e o outro objetivo a ser avaliado é a garantia de qualidade do produto, né? Bom, então isso então leva para a importância de implementar, né, pessoal, práticas do controle de qualidade. E isso não só lá no meu produto final, em todo o meu processo, né? Então, em todas as etapas do meu processo, eu aplicar um controle de qualidade, para justamente garantir essa padronização e essa alta qualidade no meu produto lá no final, né? Então, desde a matéria-prima, ou seja, não se não não ter uma seleção mais criteriosa, principalmente da minha matéria-prima, e também um controle rigoroso dos meus processos, né? Seja uma etapa das mais simples até as mais complexas, né? Ou seja, controlar muito bem todas as variáveis que estão embutidas ali no meu processo industrial, né? E qualquer que seja ele também. Bom, além disso, né, pessoal, o outro objetivo do processo industrial é reduzir custos, né? Então, sempre a gente deve identificar oportunidades para reduzir gastos, né? Seja, então, um uso mais eficiente e racional de energia, fazer trocas por produtos e equipamentos mais eficientes energeticamente, né? Então, hoje uma coisa também que se utiliza bastante, né, é a eficiência energética, justamente para poder melhorar essa questão de gasto com energia, e também com materiais e mão de obra, né, ou seja, materiais também fazer com o mínimo de redução, com o mínimo de materiais bem otimizados e também a mão de obra, né, pessoal, qualificada. Mão de obra qualificada não quer dizer mão de obra cara, mas enfim, mão de obra bem treinada, bem produtiva, né? E também, né, a redução de custo também é alcançado por otimização do meu processo, né? Então, através da aplicação de melhoria contínua, né, eu melhoro os meus processos, né? Então, um emprego também de tecnologias energéticas eficientes e também com as práticas de gestão de custo, ou seja, o meu PDCA, né, e também outras ferramentas de gestão para fazer essa melhoria do meu processo industrial como um todo. O outro objetivo, né, pessoal, é a maximização da eficiência energética. Então, eu vou fazer promoção de práticas, né, e tecnologias que vão então visar, né, longo prazo, aí, o uso eficiente dessa energia, para também, né, minimizar o impacto ambiental, isso também sem a gente deixar de lado a parte ambiental, a responsabilidade ambiental, né, que hoje o perfil de consumo, né, pessoal, a pessoa não é simplesmente consumir aquele produto. Hoje o consumidor em si, nós como consumidores estamos mais exigentes, né? Então estamos exigindo de empresas ambientalmente responsáveis, que poluem menos, que sejam eficientes de todo ponto de vista aí, né? Até de uso racional de energia, como uma gestão também de resíduos, né? De rejeitos aí da indústria, né? Ou seja, não fazendo aquela despejo aleatório de dejetos, rejeitos químicos aí, por exemplo, em rios e na natureza, né? E também, né, pessoal, a eficiência energética também reduz custo de produção, né? Então, isso também traz competitividade. Bom, e também, né, pessoal, envolve também medidas de conservação de energia, usar fontes renováveis, né? Então, hoje a gente bem sabe aí que somente energia fotovoltaica, né? Fotovoltaica tá amplamente utilizada, né? Até em residências, né? Então, tá mais popularizado, então, ou seja, está com custo menor, está mais viável ter esse tipo de energia. E também a adoção de sistema de gerenciamento, né? Para poder ter um uso otimizado desse recurso. Também a minimização do impacto ambiental, que é justamente implementar então as medidas sustentáveis e responsáveis, né, para reduzir o impacto ambiental, né, das atividades. E isso então pode levar à inclusão de processos limpos, né? Então, simplesmente fazer o uso do 5S, né, utilizar recursos ali, por exemplo, de gestão de qualidade, né, até para uma parte de impacto ambiental é importante. Reduzir emissões de poluentes e um uso responsável dos recursos naturais, ou seja, né, pessoal, fazer isso de forma sustentável, né? Então, tudo isso leva a uma minimização do impacto ambiental. Pô, pessoal, então, como é a participação aí, né, das indústrias no PIB industrial, né? Isso
Isso no nosso país, né? Considerando aí foi o ano de 2015, né? Obviamente aí a gente vai ter dados mais atualizados, mas isso aqui dá uma boa base até para os anos posteriores aí, 2015. Então a gente tem 41% aí dos demais setores, 23% aí de participação da indústria de alimentos e bebidas, 12% com de químicos, 11% dos derivados de petróleo e biocombustíveis, 7% com os veículos automotores e 6% de metalurgia. Então, esse aqui são a participação das indústrias, né, no PIB industrial, né, no chamado PIB voltado da indústria, né, no nosso país, né. Bom, o fluxo de produção, né, pessoal? O que que vinha a ser esse fluxo de produção? Ele é a sequência de etapas e operações, né, que vai ocorrer nos processos industriais, justamente para transformar matérias-primas em produtos acabados. Fluxo, né, pessoal, é uma coisa que tem um início, um meio e tem o seu final, né? Então, ele vai ser uma ordenação das atividades envolvidas, né, no processo, desde as matérias, da entrada das matérias-primas ali, passando produto, seja ele físico, químico ou qualquer outro processo, e determinar seu produto final. Bom, então, como se dá essas etapas desse fluxo de produção, né, de forma mais detalhada? Então, inicialmente, né, pessoal, a gente recebe matéria-prima, né, então é a base, né, então, vamos dizer assim, aquela alma da indústria, sem matéria-prima não se faz nada, não existe indústria, né, então, ou seja, a gente precisa dessa matéria-prima que vai para a produção, e geralmente, né, são recebidas e inspecionadas, né, isso, considerando que a gente tem um controle de qualidade na matéria-prima, a gente precisa então inspecionar ela bem, para justamente verificar a qualidade, quantidade e conformidade com as especificações que a gente tem na nossa indústria, na filosofia ali da indústria, né? Então, vou pegar um exemplo aí, por exemplo, uma produção de couro da Rolls-Royce e até da Jaguar, algumas indústrias ali das marcas inglesas, o couro, né, que vem obviamente do gado ali, a fazenda onde tem o gado ali tem uma exigência com relação às montadoras ali, né, as fábricas. As fazendas não podem ter cerca, nenhum tipo de cerca, justamente para não ferir, né, essas vacas e não ter então é, consequência no couro dessas vacas. Então, ou seja, a gente vai ter ali um couro bem de qualidade. E isso é exigência então de matéria-prima da fabricante. A gente sabe que, por exemplo, principalmente Rolls-Royce e Jaguar, né, são carros de alto padrão, assim também como a Land Rover, né? E, obviamente, vão exigir, né, esse padrão também para os seus fornecedores de matéria-prima, né? Bom, outro, então, com relação a essa matéria-prima, né, então, é armazenar e estocar, né? Então, geralmente, se há necessidade, né, pessoal, que geralmente tem indústrias que usa a filosofia do Lean Manufacturing, ou seja, com o mínimo um mínimo desperdício com o mínimo de estoque, né? E algumas vão precisar, por exemplo, de estoque, por exemplo, indústria de alimentos, algumas aí precisam, por exemplo, de grãos, né? Então, essas matérias-primas precisam ser armazenadas em locais adequados, né? Como depósitos ou silos, aguardando, então, o momento de serem utilizados no processo produtivo. Ou seja, vamos supor grãos, né, pessoal? Os grãos aí tem que estar em um silo, um depósito, que tem que ser ali, então, livre de umidade, né? A gente sabe, por exemplo, que os grãos não podem ter um certo nível de umidade, também de pragas, né? Como roedores e outros, né? Para justamente a gente não ter a perda dessa matéria, né? E também, né, pessoal, garantir disponibilidade contínua de insumos. Então, a gente não pode a gente também tem que levar em consideração que, além da matéria-prima, a gente tem os insumos, né, para fazer os processos químicos ou físicos com relação a essa minha matéria-prima, né? Ou seja, sem também insumos, também não consigo fazer a transformação da minha matéria-prima. Então, ela é primordial, tem a mesma importância que a minha própria matéria-prima, né? Bom, próximo passo dentro do meu fluxo de produção, né, é justamente a parte de processar e transformar, né, ele pode ser feito, então, transformado em produto intermediário ou final, e pode incluir operações como mistura, né, são operações aí físico-químicas, mistura, separação, aquecimento, resfriamento, reações químicas, entre outras, né, pode ser vários aí, né.
E dentro desse fluxo também, né, pessoal, a gente também tem um controle de qualidade, que é a função dele aí, né, é fazer com que os meus produtos estejam dentro dos padrões e especificações estabelecidos, né. Então, podem incluir testes, né, medições, análises laboratoriais e inspeções visuais. Por exemplo, nesse vídeo que a gente viu aí, motivacional da indústria, da espuma ali, né, faz testes ali na minha espuma, né, teste de resistência, de fadiga, né, vários testes ali com relação à qualidade da minha espuma, né. Então, dependendo lá, por exemplo, uma indústria automobilística, ele pede, então, uma espuma com certas especificações ali, com relação à fadiga, tensão, tração ali, né? Assim como a parte colchoeira, né, que vai fabricar o colchão, também vai necessitar aí de alguns padrões ali, né, alguns requisitos, né? Então, vai depender aí como é feito esse controle de qualidade, né? Bom, próximo passo, né, pessoal? E só lembrando, né, pessoal, o controle de qualidade, ele é aquele mais distribuído ao longo do meu processo, tá? Então, ele vai desde a minha matéria-prima até meu produto final, ou seja, ele vai ocorrendo de forma paralela dentro do meu fluxo de produção, né? Bom, o outro passo que a gente tem é a embalagem e o acondicionamento, né? Então, os produtos finais são embalados e acondicionados também de forma adequada para proteger, né? Proteção, transporte, armazenamento, principalmente produtos frágeis, né? Que tem uma alta fragilidade, como por exemplo TVs, coisas com vidraria, né? Ou com algum produto químico que seja, vamos supor aí alguma coisa por exemplo, máquinas de raio-x ou outro do tipo, né? E até, por exemplo, alimentos, né? Tem que ter, então, tem que ter proteção, transporte, principalmente condicionado também de agentes nocivos àquele alimento, né? Pode causar sua contaminação e causar problema, né, para o seu consumidor final. E outro critério que se utiliza, né, pessoal, como escolha da embalagem e dos materiais utilizados, né? Também é importante para garantir a integridade do produto. Então, muitas vezes ali, né, pessoal, dentro da indústria, né, a gente vê, poxa, mudanças de embalagem ali, né, certamente tem uma mudança de embalagem de creme dental, ou aquele frango que é embalado, por exemplo, em plástico, depois ele está embalado de outra forma, né? Então, a própria indústria, ela vai entendendo a substituição de materiais, pode ser biodegradáveis, são mais baratos, ele dá maior proteção, né, ele confere maior proteção, e tudo isso, além de dar benefício para o consumidor final, também dá benefício para a própria indústria, seja sendo um produto mais em conta, mais barato, seja mais responsável ambiental, ou seja, aquela relação em que todos ali saem ganhando nessa parte da embalagem, né? E aqui é um problema, isso é um problema que é mais ligado para nós como consumidores finais, mas também para a própria indústria. Porque como fazer o descarte, né? Um descarte racional dessa minha embalagem, né? Então, isso também é pensado da minha indústria, mas também a gente como consumidor final, né? Então, isso também gera um problema aí, né? Bom, outra fase da etapa do fluxo aí, né, pessoal, é expedição e distribuição, né? Então, aí é onde os produtos são feitos para a parte de logística, para distribuir, né, enviar aos clientes, aí seja independente do tamanho do meu cliente, se é cliente pequeno ou grande, né? Então, isso aí vai envolver a parte de organização logística, né? Que aí envolve, então, a logística, né? Que é como vou fazer, de que forma eu vou fazer essa distribuição, via férrea, por caminhão, cabotagem, né? Que é por navio, vou fazer exportação direta por container, né? Parte burocrática, né, que é emissão de documentos fiscais, aí são relação com o Estado, com o fisco, e também coordenação de transporte, né, ou seja, tudo na parte de distribuição e expedição do meu produto. Bom, pessoal, então, com esse tipo de fluxo básico aí, a gente pode, então, determinar alguns tipos também de processos industriais. Bom, quais são os tipos aí mais comuns aí na nossa indústria atualmente? Então, a gente tem os processos contínuos. O que são os processos contínuos? Eles são produzidos em larga escala com operações contínuas e fluxo constante, né? Então, eles são comuns em indústrias que produzem grandes volumes de produto. Então, por exemplo, produtos químicos, né? Refinarias de petróleo, usinas de energia, né? Então, como exemplo aí é o petróleo, né, pessoal? A gente usa, então, inúmeros produtos produzidos oriundos do petróleo, né?
Então, sejam alguns plásticos, alguns produtos que são feitos aí, por exemplo, a gasolina, o diesel, né? Alguns de outros também, né? O piche, né? Que é os mais pesados para fazer asfalto, esses são produtos que são rapidamente consumidos e que exigem uma grande escala de produção, ou seja, ele é contínuo, precisa de um fluxo constante, ou seja, ele é considerado perene, né? Outro exemplo também, né, pessoal, são os chamados produtos de limpeza, né? Produtos de limpeza aí são os produtos de higiene pessoal, né? Sabonetes, creme dental. Então também são consumidos em larga escala e precisa também de grande operação contínua e fluxo constante. O outro exemplo que a gente tem também é o etanol, né? Que assim como a gasolina, né? Que no nosso caso, o nosso país utiliza, né? Os Estados Unidos utiliza, mas em menor escala, né? Que lá é feito ao contrário do aqui, lá é em grande massa é a partir do milho e da beterraba, né? O passo que o nosso aqui é feito da cana-de-açúcar, né? Então, justamente produzir o álcool e o próprio açúcar, né? O outro tipo aí, né, pessoal, de processo são chamados em batelada, né? Ou seja, são aqueles que vão fazer feitos em lotes com sequências específicas de operações, né? Então vão ser utilizados em indústrias farmacêuticas, alimentícias e de produtos químicos especiais, né? Ou seja, e também aí vai estar correlacionado com aquela sazonalidade também, né? Então, supondo aí, né, ah, por exemplo, indo para a indústria farmacêutica, né? Quando teve a pandemia, obviamente, ali, quando teve as primeiras vacinas, então a indústria farmacêutica foi voltada para a parte de vacinas, né? Por exemplo, estamos partindo aqui para o fim do ano, né? Então a indústria alimentícia agora, ela está voltando para fazer o quê? Voltando para os produtos natalinos. Então são os panetones, os Chester, né, aqueles frangos mais próprios, o tender, né, que é aquele presunto, ou seja, são os produtos voltados para a época do ano, né? Assim como lá nos Estados Unidos, né, na ação de graças, tem, por exemplo, produção de perus e outros iguarias, né? Então ele vai fazendo os processos dependendo da sazonalidade, ou seja, ele vai precisar ser feito em lotes com sequências específicas. Aí, nesse caso, vai exigir também flexibilidade da minha planta industrial, né? De poder mudar um certo layout, mudar consequentemente, os processos ali, né? Vai exigir, vai ter flexibilidade, porém vai ter essa pequeno problema na produção. Não vai ser feito em larga escala e grande escala, uma vez que o de larga escala, grande escala, ele é feito de forma mais fixa, né? Então, né, pessoal, um bom exemplo que a gente tem também aí é a fabricação de medicamentos. Então, cada lote de produção aí, ele vai passar por etapas bem definidas, com mistura, aquecimento e resfriamento, justamente para obter o produto final desejado. Os processos discretos, né, vão envolver a produção de itens individuais com características únicas, né, então eles são mais características únicas mesmo, mais quase que personalizado, né. Então, aí são comuns em indústrias automotivas, eletrônicas, né, de fabricação de produtos personalizados. Bom, um bom exemplo aí, né, pessoal, o que eu falei aí, até falei na primeira aula, o Rolls-Royce. O Rolls-Royce, ele é um carro feito totalmente manual. A única parte que tem um robô ali, de fato, atuando é na pintura, que eles entenderam que a pintura é mais eficiente, né, feito por um robô, que distribui de forma mais uniforme a tinta. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, no processo de tinta ali da Rolls-Royce, gasta 40 quilos de tinta. E são 4 camadas de tinta aplicada em toda a minha carroceria. Mas desde a solda e a montagem ali, final, tudo é feito de forma manual, né? E cada carro, pessoal, é feito de forma individual, ou seja, cada cliente faz o carro totalmente personalizado, desde as rodas. A única coisa que eles não conseguem personalizar ali é motor, que ele é padrão, mas o restante, todo carro ele é individualizado, desde a cor, passando pelo couro, interior, tudo, tudo de forma individualizada. Então, ou seja, é um tipo de processo que ele é quase que personalizado, ou seja, é feito sob encomenda. São indústrias que realmente são relacionadas às indústrias com produtos de altíssimo valor agregado.
que são os produtos mais raros e são, obviamente, mais caros, né? Isso aí tem muito não valor agregado e são altamente especializados, né? Ou seja, precisa de uma mão de obra extremamente especializada, assim como os maquinários também em seus processos. Bom, os outros processos que a gente tem é o de montagem, que vai envolver a união de componentes individuais para criar um produto final. Vão ser encontrados, por exemplo, em indústrias de eletroeletrônicos, automóveis e fabricação de máquinas. Geralmente acontece muito aqui, pessoal, no nosso país. Por exemplo, aqui no Brasil, monta-se os produtos da Dell, né? Os computadores, notebooks e outros acessórios da Dell. São feitos aqui no Brasil, mas nem tudo é fabricado aqui. Chegam, então, os componentes, principalmente da China, de outros países, e aqui a gente faz aquela montagem final. Assim como os carros, né? Então, a Caoa, a Hyundai, né, quando tinha parceria com a Caoa, por exemplo, aqui em Anápolis, era aquela chamada CKD, né? Era só uma linha de montagem. As coisas eram todas trazidas de fora, da matriz, principalmente coreana, e vinham de fora a gente fazia a montagem. Hoje a Caoa está em parceria com a Chery, né, que faz mais ou menos a mesma coisa, e a Hyundai tem a parte de motores ali, fabricação de motores, lá ali na sua fábrica de Piracicaba, lá no estado de São Paulo, né? E algumas coisas também são fabricadas aqui, né? Outro processo também que a gente pode citar é a montagem de smartphones também, que aqui no Brasil tem, como a Samsung, como, por exemplo, a tela vem da Alemanha, a bateria vem da China, a placa-mãe pode vir dos Estados Unidos, né? Cada parte vem de um país e aqui a gente faz aquela montagem final. Assim como o próprio iPhone também lá na China, pessoal. O iPhone também lá na China é diferente. Vem parte de diferentes do mundo aí e lá faz a montagem final, né? Bom, e os processos de transformação, né, pessoal? Então, são aqueles que fazem a modificação física ou química das matérias-primas para obter um produto final. São comuns, então, nas indústrias de alimentos, né, que a gente pega, por exemplo, pega batatas brutas ali e faz ali as batatas fritas, né, os famosos chips de batata, né, que corta, frita e coloca na embalagem final. A metalurgia, né, então a indústria de base siderúrgica, né, que a gente pega então os minérios extraídos na natureza, por exemplo, minério de ferro, de alumínio, e transforma então em tarugos para poder fazer produtos finais, os mais diversos, desde quadros de bicicleta até chapas para carro, né, para automóvel. Indústria de papel também, né, pessoal, que a gente extrai a celulose, principalmente ali da celulose ali, para poder gerar o papel, né? Então, são aquelas indústrias chamadas indústrias de base, né, de transformação. Por isso que chama de processo de transformação. Aí um exemplo que a gente tem aí, né, a fabricação do chocolate, né? Então, o chocolate é feito da semente de cacau, que são torradas, né, moídas, misturadas com outros ingredientes aí para dar um sabor diferenciado e moldados para a gente para sair então, como final, as barras de chocolate com sua devida embalagem, né? E aí, pessoal, alguma dúvida aqui, algum questionamento? Bom, pessoal, com relação a com essa aula, então vocês vão ter então o segundo questionário. Deixa eu só compartilhar mais uma vez com vocês aqui. Vai estar aqui então, ó, eu vou mostrar aqui, ó, a avaliação. E aqui, ó, é a segunda atividade avaliativa, ok? Então tá aqui, é relativo a essa aula aqui de hoje. Vocês conseguem responder ela aqui de forma tranquila. E aí, pessoal? Bom, então é isso aí. Vou finalizando então aqui por hoje, ok? Caso tenha alguma dúvida ou um questionamento, não deixe de procurar, ok? Estou aqui para ajudar vocês, então, quando necessário, for preciso. Vou desejar então a todos aí uma boa noite. Fiquem então todos com Deus e até a próxima.